as manchetes do programa de hoje. Depois de 2 meses sem vencer dentro do estádio Beira-Rio e as 6 partidas sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro, Internacional consegue este feito contra o Juventude no Clássico Gaúcho na noite de ontem. E se o Inter venceu, o Grêmio também e conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Tava difícil, complicado, mas ela veio no final da partida com gol de Pinares de pênalti e o Grêmio deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Quem venceu também no final de semana foi a Alaf e de virada bateu a ACBF no ginásio da Univates. Lajadense vai para mais uma semana de trabalhos e tem jogo no final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Independente Esportes, que está no ar numa semana também que começa as Olimpíadas. As Olimpíadas e o futebol começa antes da abertura oficial, né? Com o futebol feminino na quarta e na quinta-feira o futebol masculino contra a Alemanha. Os alemães, eles são perigosos. É, isso aí. Hoje nós temos um convidado especial. Hoje eu tô intimidado. Eu tô intimidado. Tá. Daqui a pouco a gente vai falar com o Charles aí. Esse é o Independente Esportes, então, para Eletrosul. Manutenção e venda de ferramentas, manuais elétricas, ligue 3714-3576, no bairro Americano em Lajeado. Eletrosul, há 38 anos, especialista em ferramentas. Lagevale Materiais de Construção, torneiras e chuveiros elétricos, a pronta entrega. Lagevale, nos fundos da Valecross, bairro Americano em Lajeado. O telefone é o 3710-2007. O Mercado Dois Guris tem hortifruti, açougue, padaria, mercado completo é Dois Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos em Lajeado. Mercado Dois Guris sob nova direção. Centro Odontológico Andréa Noneimacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal que você procura. Centro Odontológico Andréa Noneimacher, no centro de Lajeado. O telefone é o 3729-5810. E Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era, ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais. Tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-1650. Você participa com a gente a partir de agora através do WhatsApp pelo 999787885. 999787885. Você também nos acompanha através do Facebook, deixando também o seu comentário. E a gente começa falando de dupla Grenal. Agora, dupla Grenal. Dupla Grenal. Grêmio Internacional. Dupla Grenal. Patrocínio. A sua dentadura está solta e a mastigação virou um problemão? Fale com o Dr. Sérgio Kerbis, da Kerbis Multiclínica. Seu paizão merece presente. Na Debianchi Ótica tem celulares e relógios com 20% de desconto à vista e 10% a prazo. Lifecom, parceiro Vivo Empresas. A melhor banda larga de Lajeado. Ligue 3729-8812. Vamos falar de dupla Grenal, Moisés, Eli, até que enfim, vamos falar de vitória do Inter no Beira-Rio, coisa que não tinha acontecido ainda no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio que venceu a primeira na competição. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Filipinho, 12 jogos para o Inter, 10 para o Grêmio, a primeira vez que nós temos na mesma rodada a vitória do Inter e do Grêmio. E olha como foi uma rodada importante, pela primeira vez o Inter ganha no Beira-Rio, o Inter que não vencia no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores há 60 dias. E o Grêmio, olha que coisa maluca, era o único time das 3 principais divisões do Brasil que não tinha vencido ainda. Impressionante. Que coisa, hein? Que loucura. Nem na Série B e nem na Série C. E o Grêmio venceu a primeira. E foi uma rodada muito importante. O Grêmio bateu a equipe do Fluminense por 1-0 com gol do César Pinares no sábado. Essa vitória deixou o time um pouco afastado momentaneamente, pelo menos da lanterna, né? O Grêmio chegou aí para a 18ª colocação e termina o jogo. Tem a comemoração do Filipão que chama a atenção. Ele olha para o Paulo Turra e ele dá um grito no ouvido do Paulo Turra: não somos mais 20º, saímos da lanterna. E o Grêmio sai da lanterna, ganha a primeira no Campeonato Brasileiro e respira. Chega a 6 pontos. E o interessante é que o Grêmio faz um cálculo, que é um cálculo importante. O Grêmio tem 2 partidas para recuperar. Um jogo é fora, contra o Cuiabá, que venceu no fim de semana, e o outro jogo é contra o Flamengo.
E se o Grêmio ganhar uma dessas duas partidas, ele fica muito próximo de, em uma futura rodada, sair da zona do rebaixamento. Porque se ele vencer o jogo, por exemplo, contra o Cuiabá, a gente sabe que o Flamengo é muito complicado você ganhar mesmo que o jogo seja na arena. Não está impedido, mas é mais complicado. Mas se ele ganhar um desses jogos, 50% de aproveitamento, ele vai a 9. Indo a 9, ele já fica a uma rodada de escapar da zona do rebaixamento. O cálculo que se faz está fechando, que o Grêmio precisaria entre 4, 5, quem sabe até 6 rodadas para sair da zona do rebaixamento. O Grêmio na próxima, Felipe, mesmo com vitória contra o América Mineiro, a tendência é permanecer na zona do rebaixamento. Não tem muita chance do Grêmio sair da zona do rebaixamento. Agora, se ele ganhar do América, daí na próxima sim. Ele pode sair da zona do rebaixamento. E isso, desde que começou o Campeonato Brasileiro, era quase que inviável. O Grêmio só perdia, eventualmente empatava. Agora o Grêmio ganhou. E tira um peso das costas o técnico Luiz Felipe Scolaro. De um time inconfiável e que vazava muito, em 3 jogos o Grêmio não foi vazado. O Grêmio empatou o Grenal, o Grêmio venceu a LDU por 1-0 e bateu o time do Fluminense por 1-0. 3 jogos, 2 gols marcados, nenhum sofrido. O saldo é 9 pontos disputados, o Grêmio faturou 7. Claro, o jogo contra a LDU é sul-americana, não é pontuação, é cômputo geral dos 180 minutos, mas é um momento muito melhor. Vamos analisar o que o Filipão pegou na mão, né? O Filipão pegou um time que vazava muito, um time que estava completamente desacreditado e um time que estava afundado na zona do rebaixamento. O que a gente vê agora? Um time que aos poucos começa a dar uma impressão de que ele vai conseguir dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro. E a situação para amanhã na Sul-Americana, ela está muito bem encaminhada. O Grêmio venceu o primeiro jogo fora. Está definido? Não está definido. O time da LDU mostrou que tem qualidade. Eu acho que até teve muitas chances para buscar um resultado melhor do que a derrota. Mas o Grêmio vai jogar em casa, o Grêmio já vai ter um time um pouco mais descansado e principalmente um time mais confiante. A confiança vai voltando aos poucos ao time do Grêmio. E o Grêmio começa a ficar um pouco mais completo. Por exemplo, no sábado voltou o Pinares. E daí a gente pode analisar, desde que o Pinares chegou, se ele foi bem ou não. Mas o Grêmio tinha um problema, Felipe, que era crônico, que era não fazer gol de pênalti. Cebolinha perdia gol de pênalti, o Luan perdia gol de pênalti, o Douglas perdia gol de pênalti, o Diego Souza, acho que tem umas 3 cobranças que ele bateu e o goleiro defendeu. O Grêmio tem um problema meio crônico, assim. O Jean-Pierre bateu um pênalti esses dias aí, faz pouco tempo, perdeu, acho que foi contra o Santos, se eu não me engano, perdeu o gol de pênalti, perdeu a chance de fazer o gol. Foi contra o Fortaleza, não foi? Pode ser. Contra o Fortaleza teve um pênalti pro Grêmio e um pênalti pro Fortaleza, que o Chapecó defende. Não, esse foi o Diego Souza. Não, tô falando do ano passado. Ano passado o Jean-Pierre perdeu de pênalti também, era uma vitória que o Grêmio estava encaminhando. E o Jean-Pierre bateu, o goleiro defendeu. Então o Grêmio tinha essa... O Pinares foi lá. O Jean-Pierre errou contra o Curitiba no ano passado. Isso, foi lá no Couto, né? No Couto. Foi lá no Couto Pereira. Tava 1-1 o jogo e aí ele perdeu a chance. Perdeu a chance e era a chance da vitória. O que aconteceu sábado? E eu vou comparar com essas outras partidas. Sábado era um momento de muito mais pressão, Filipinho. E um momento muito mais complicado. O jogador que tinha recém-entrado, que é o César Pinares, que é da seleção do Chile, mas que no Grêmio até agora não emplacou, ele rapidamente pega a bola e bate com muita categoria. Então, quem sabe o Pinares consiga viver um momento diferente a partir de agora. Uma coisa a gente não pode negar, ele não foi bem até agora. Ele não conseguiu, ele está sempre machucado, ele não tem sequência de jogos, quando joga deixa a desejar, mas também nós temos que colocar uma coisa na balança, ele nunca jogou na posição dele. Que é pelo lado direito, fechando com a perna esquerda para dentro. Ele nunca jogou nessa faixa de campo, que é receber a bola, girar e ir fechando por meio. Mas ele foi muito importante na vitória de sábado. E, Felipe, depois de algum tempo, o Chapecó não foi eleito o craque do jogo. Isso também é bom. É uma novidade pro Grêmio, né? Não, porque eu vou te dizer uma coisa. Nas últimas partidas, ou era o Breno ou era o Chapecó. O jogo contra o Palmeiras, o Grêmio perde por 2-0, o craque do jogo é o Breno. É o Breno. O Grenal, o craque do jogo é o Chapecó. Lá contra a LDU, o cara que fez boas defesas foi o Chapecó. Então ele tem sido um cara decisivo. E hoje pela manhã, 3 jogadores, eles já tinham sido comunicados, mas eles já começaram a fazer um trabalho diferente. É em turno separado. Ou seja,
Se o Grêmio trabalhar de manhã, esses jogadores trabalharão à tarde. Se o Grêmio trabalhar à tarde, esses jogadores irão fazer um trabalho específico pela manhã. É turno inverso que a gente fala. O time principal trabalha, eles ficam de fora. Já foram comunicados, já entraram nesse novo modelo de trabalho. Vitor Ferraz, Everton Cardoso e Paulo Vitor, completamente descartados pelo técnico Filipão. Ele já na primeira entrevista coletiva disse, né? Eu vou trabalhar, o Grêmio tem 44 jogadores. Eu quero trabalhar com 28, no máximo 30, quem sabe 31. Palavras do Filipão. 3 estão descartados pelo Luiz Felipe Scolari. O Filipão deve receber pelo menos uns 2 atletas, né? Tá falando de reforço. De reforço. É. Pelo que o Diego Serri falou em coletiva, os reforços serão pontuais, né? Então se estima 2 aí. Pontuais, Felipe, mas as sondagens que o Grêmio fez inicialmente, até agora nenhuma evoluiu. O Juliano foi parar no Corinthians, que até foi tentado pelo Inter, e o Paulinho pediu um plano. O Grêmio foi categórico. Paulinho, ó, nós não temos um plano para ti. O que nós temos é um contrato longo. O Grêmio teria oferecido um contrato de 3 anos para o Paulinho. E o Paulinho gostou, mas o Paulinho gostaria de um plano em cima dele. Porque ele tá recebendo da Arábia, né? Uma proposta absurda, né? E tem a proposta da Turquia, se eu não me engano. É Turquia, né? Fenerbahçe. E parece que tem uma proposta da Itália. O Paulinho ainda tem mercado. Tem, Europa, muito né? mercado. Ele é muito Só que ele tem uma coisa jogador. que é ruim, né, Felipe? Ele tá 9 meses sem jogar. Sem jogar. Não é um grande problema para o Paulinho, que é um cara que fisicamente sempre esteve muito bem. Ele não é um cara que se lesiona, Não. né? Ele não tem Isso é esse importante. problema. Mas o Grêmio teria oferecido. O Grêmio está tentando seduzir o jogador no contrato longo, que seriam 2 anos com possibilidade, se ele jogar um número X de partidas, mais um de renovação automática. Esse seria o modelo de contrato do Grêmio com o Paulinho. Mas, Felipe, o que fica do fim de semana é que o Grêmio ganha pelo Campeonato Brasileiro e chega mais arejado para a partida de amanhã já contra a LDU. Quem é o novo titular do Luiz Felipe Scolari na lateral direita é Wanderson. E os jogadores que não jogaram bem no fim de semana, ficou bem claro na coletiva que o Filipão confia muito neles, né? Porque o Diego Souza foi muito cobrado, o Alisson foi muito cobrado. E ele elogiou todo mundo. E o Cortez. Inclusive a fala que ele diz do Alisson é impressionante, né? É um jogador extremamente tático, um jogador que todo técnico gosta de ter. Mas como tá mal, o pênalti até foi em cima dele, e é justamente porque ele é muito tático, ele não desiste. Isso é uma qualidade que tem o Alisson. Mas como tá mal o Alisson? Eu tô fazendo uma comparação do Alisson com o Alisson. O Alisson do Grêmio, em determinado momento, ele vai muito bem. Forte Decide na bola o jogo para. contra o Estudiantes. Contra o Palmeiras, ele tem muitos momentos bons no Grêmio. Ele tá muito mal. Outro jogador que tá muito mal, Diego Souza. Nossa, o que tá acontecendo com o Diego Souza? E o Filipão ainda não tem o Thurim, né? Porque ele não foi mais relacionado. Filipão falou do Thurim de novo. Ele falou que o Thurim vai ser muito importante, mas ele falou que tá feliz com o Diego Souza. Olha, o Diego Souza é um jogador que está me agradando, estou feliz, acho que o que ele está entregando é bom. O que preocupa, né? Os 2 jogadores foram muito mal. E o Cortez, o Cortez tem uma virtude. Ele marca bem, e daí é um problema de grupo do Grêmio. Ele não tem sombra nesse momento, né? Ele não tem muita sombra. O Diogo Barbosa foi contratado para ser essa sombra e assumir a titularidade, mas até agora não desembarcou. Foi muito mal. Não, foi muito mal. Comprometeu, não, desembarcou, comprometeu. Ele botou um monte de jogo fora aí. Jogada fácil, né? Contra o Santos também na arena. Não, Atlético Goianiense na arena. Não. O gol é todo trabalhado em cima dele. Muito mal, né? Tá muito mal o Diogo Barbosa. Então o Filipão foi categórico. Os jogadores que foram mais cobrados na entrevista coletiva, ele passou a mão na cabeça dos caras. Meio estilo Renato Portaluppi, paizão, né? Bem estilo Renato Portaluppi. Família Scolari. É isso aí. O Filipão, inclusive, cita o Renato na coletiva, né? Ele diz, não, porque eu observava como o Renato utilizava o Alisson e ele cumpria sempre o que o Renato pedia para ele. Exatamente. Então ele se utilizou. O Filipão é até cancheiro, filho. O Filipão é cancheiro. Mas é interessante, né? Como o Filipão, eu não sei se vocês notaram isso, e esse é um elogio que a gente tem que fazer, como o Filipão tá diferente. Eu faço uma comparação do Filipão do Cruzeiro pro Filipão do Grêmio. Quer dizer, é um espaço curto, né? Aquilo que o Herman falou é verdade, ele tá com uma vontade tremenda. Vontade juvenil. Vontade juvenil que foi citada, né? Virou gozação. Eu não sei se vocês concordam, mas ele tá um pouco mais light, no sentido da manifestação,
Porque me parece que ele tá realmente... Ele tá fazendo uma coisa que ele tava afim Ele de tá fazer, à vontade, né? tá com vontade de trabalhar. Então, E assim, Moisés, por mais que ele pegue um time que não está legal assim em termos de resultado, ele pega um clube organizado. sim. Financeiramente, quer dizer, no Cruzeiro, ele sai do Cruzeiro um ano antes do término do seu contrato, porque ele viu que até um certo momento, Moisés, tu consegue motivar o jogador, mas no momento que financeiramente o time não tá legal, essa motivação ela bate ali. Quer dizer, chega no limite. O Filipão foi lá, disse para a direção prometeu, não, em tanto tempo os salários estarão em dia, não ficaram em dia, a coisa atrasou, aí não tem milagre. E virou meme já no sábado, né? No sábado, o Filipão teria recuperado o cinturão de melhor técnico do mundo, porque em 9 dias o Grêmio empata o Grenal, ganha na Sul-Americana e ganha no Brasileiro. Porque tem um determinado momento que ele é considerado o cara mais corajoso do mundo, né? Porque em 7 meses ele assume primeiro o Cruzeiro, depois o Grêmio. E daí agora, o Filipão é o melhor técnico do mundo. Aquelas gozações, né, de meme da internet. Bom, vamos falar do Inter, que ontem ganhou. Olha a importância do resultado para o Inter. O Inter há 60 dias não ganhava no Beira-Rio. 60. O Inter não ganhava. São competições diferentes. Perdeu o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho para o Grêmio, 2-1. Isso. O Inter empatou o jogo contra o Always Ready pela Copa Libertadores da América. O Internacional perdeu o jogo para o Vitória na Copa do Brasil e foi eliminado. E o Internacional não tinha vencido no Campeonato Brasileiro. 3 derrotas e 2 empates. Olha a importância da vitória de ontem. O Inter estanca. É um recorde negativo que o Inter tinha. E 6 jogos sem vitória, né? Porque a última vitória tinha sido na estreia do Diego Aguirre contra a Chapecoense. O Inter estanca. E o Inter, ele estava há 3 já sem fazer gols. Exato. E ontem criou muito. O Inter tem algumas notícias boas na noite de ontem. A primeira delas, que é a que chegou por último, que é o Bruno, zagueiro. Jogou bem. Jogou bem de novo. Ele é um jogador de muita força e de muita aplicação. E o Bruno Mendes é o seguinte, ó. O Bruno Mendes, ele chora em alemão para dar um balão e para dividir uma bola. Ele é o zagueiro de força. É o zagueiro raiz. Zagueiro raiz. E tem o Vitor Cuesta, que é o cara para sair jogando. Daí tu tem que ter um zagueiro. O Grêmio tem isso, né? Tem Jeromel de um lado e o Kahneman. O Grêmio tem um trator e no outro lado o Grêmio tem um carro requintado, né? Que rapidamente sai jogando e tal, arranca fácil, que é o Jeromel. Um carro de luxo. Assim é o Inter. O Inter tem um carro de luxo, como diz o Amorim, de um lado, e de outro tem um trator, que é o Bruno Mendes agora. Gostei. No meio de campo, o gol dele tá difícil de sair, mas é impressionante como o Inter cresce na velocidade. Ontem o Inter foi rápido. O Inter parecia uma tartaruga. Ontem o Inter teve velocidade, surpreendeu o Juventude em vários momentos. Me surpreendeu ontem o Carné, goleiro do Juventude, que fez um bom jogo. 2 defesas impressionantes e 2 chutes do Tyson. Tem uma queima-roupa, passe de cabeça do Galhardo, que é defesa de salão. E vamos combinar, né? Pelo jogador que chegou, claro que há um tempo atrás acho que o Douglas jogaria, mas hoje o Carné tem grande chance de continuar como titular. Eu acho que ele não perde a posição. Não perde a posição, não. E tem um detalhe sobre o Tyson, né? Ele tem essas 2 que parou no Carné, mas tem outros 2 chutes desviados. Um que ele pega de perna esquerda, que sai pela linha de fundo, e o outro que ele pega de perna direita. O Tyson ontem, Amorim, ele tem muito passe. E é isso que eu falo que é o azar que tem o Cortez. O Cortez, quando ele acerta o cruzamento, não sai gol. Só que é diferente. O Tyson enfia muita bola ontem que não resulta em gol e que poderia ter resultado em gol. Só que isso não aparece em assistência. Porque daí esse número... Mas ontem ele fez muitas jogadas boas a favor da equipe do Internacional. E a última boa notícia é o Galhardo. Que voltou a marcar. O Inter conta muito com o Galhardo. O Inter tá hoje na mão quase só do Yuri Alberto. O Yuri Alberto parou de fazer gol. E ontem tem um outro detalhe, né? No momento do jogo, Yuri Alberto e Galhardo juntos. Daí o Galhardo é atrasado e faz quase que uma função de armador. Mas o Inter ontem, ele teve a vitória para chegar com mais tranquilidade no jogo da próxima quinta-feira contra o Olímpia. O Inter não fazia gol, o Inter estava numa sequência ruim, sem vitórias, o Inter estava 6 jogos sem vencer, então estanca. E o principal, o Inter respira no Campeonato Brasileiro. Se o Inter não ganha ontem, ele fica muito embaixo. Ele deu uma respirada. Está muito longe ainda da gente pensar que o Inter vai brigar por alguma coisa na competição nacional,
Mas se daqui a pouco tem uma sequência agora de 2 vitórias, o Inter pode ficar próximo da zona da Libertadores. Esse alguma coisa é Libertadores. Exato. Eu acho que o título Não. já foi, né? Mas Qual é a diferença hoje do Inter pro Palmeiras? o Inter tá Zo- com 12? 14, isso aí. Não, 16? Não, 16, 28. Palmeiras tem 28. A diferença é maior do que o número de pontos do Inter. Imagina o Grêmio que tem 6, então. Não. O Grêmio tá bem claro, é rebaixamento. O campeonato do Grêmio é lutar contra o rebaixamento. Tem 2 notícias importantes do Inter. Uma tem a ver com o Mané Garrincha. O Inter recebeu uma oferta para mandar jogos com torcida no Mané Garrincha, né, Moisés? O Inter vai analisar, Amorim, essa oferta, só que o Internacional estuda muito a questão da logística e da proposta. O Inter aguarda agora uma proposta da gestão do estádio para saber se essa proposta pode ser vantajosa. Porto Alegre não pode sediar, Brasília pode, a Conmebol liberou. Então, só que daí, Felipe, o Inter poderia jogar contra o Flamengo lá. Mas aí vai ter mais flamenguista. Falou? Esse é o problema. Passando o Flamengo. Agora, se o Inter jogar contra o Defensa e Justiça, eu acho que pode ter uma boa chance. Eu acho maior absurdo isso. Já começa a ter o critério técnico vai para o espaço, né? Porque uns vão jogar Não, o Campeonato Brasileiro diz que não, tá? Bom. Não, a CBF falou que não. A CBF diz que ou todas as cidades sede liberem ou não tem torcida. É isso aí, também concordo. Acho que é uma questão de critério técnico o campeonato. Vai desequilibrar, com certeza. Eu não estou acreditando tanto no Inter numa Garrincha, mas a movimentação existe de o Inter jogar lá. E o Lucas Mazetti, lateral direito, foi liberado pelo Inter. O jogador está sendo emprestado para o Vila Nova de Goiás. Já foi. Não foi aproveitado, né? Porque ele tinha possibilidade agora, né? O Heitor jogou meio descontado os jogos e ele não foi aproveitado. Ele vai jogar até o final do ano na Série B do Campeonato Brasileiro e vai ganhar um estofo, né, Moisés? Vai fazer a mesma coisa que o Grêmio fez com o Guedes. Guedes jogou pela Ponte Preta. Gente, sinceramente, né? Você se recorda de algum jogador que saiu para jogar, por exemplo, em outra equipe de Série A, Série B, assim, empréstimo, e que voltou e que deu certo, hein? Olha, o Sacha. O Sacha foi emprestado para o Goiás na época, né? Aí voltou só o Sacha. Não me lembro de outro. Sinceramente, esses jogadores, quando os clubes começam a... Me ajudem aí, mas eu não lembro de outro. Para ganhar experiência. Vamos lembrar os que não vingaram. Só do Inter já tem um monte, né? Bruno José, o Pedro Lucas... Vou dar um exemplo. O Guilherme Pato, ele foi emprestado para a Ponte para ganhar experiência. E agora já botaram ele no Cuiabá. E ele não tá jogando no Cuiabá. E não tá nem jogando. Mas começou bem, né? Não, ele foi o melhor atacante do campeonato mato-grossense. Eu achei que essa não foi uma boa saída do Inter. Achei que o Inter poderia ter ficado com ele. Eu também acho que não, mas veja só como... Pra mim, ele é mais vertical que o Caio Vidal, por exemplo. E tem mais... Mais chute. Ele tem mais chute. Mais finalizador, né? Mas é isso, gurizada, semana cheia, Sul-Americana já amanhã e o Internacional quinta-feira à noite contra o Olímpia. Amanhã 7h15, quinta-feira às 9h30, Beira-Rio e Arena, os 2 jogos da semana. Fim de semana, Atlético do Paraná domingo, 6h15, o Inter fora de casa e o Grêmio joga no sábado à tarde contra o América Mineiro, às 5 horas na Arena, em Porto Alegre, com a volta do Douglas Costa. Douglas Costa está fora do jogo de amanhã. Mas volta contra o América. Volta contra o América. Muito bem. O Douglas Costa foi casar, né? Foi casar. Já voltou a trabalhar. Eu acho que ele já está de volta, né? Já voltou. Foi casar na República Dominicana. Ruim, né, Felipinho? Eu acho que vai ser uma semana aí... Vai ter que correr bastante o Douglas. Acho que eles vão botar ele no trilho aí pra... Será que ele não treinou, Felipinho? Abre aí o microfone do Charles Edu, só pra dar um oi pra ele. E aí, Charles, como é que tá? Tudo bem? Já tá aberto, pode falar. Tudo bem. Mas se ele vai pra lá também. Não, ninguém quer casar com ele. Graças a Deus, Felipinho. Não, eu queria agradecer a recepção e vim ver ao vivo mesmo a competência de vocês aí. Tá bom, obrigado. A gente fica feliz sempre com a tua visita, tá bom? Obrigado, ele veio me dar umas aulas de trocadilho. Depois do programa vocês sentam lá na salinha e tu anota algumas pra ele, tá? Pior, a Carol achou que eu não te conhecia, ela disse, vai fazer trocadilho com a Mourinho. Eu disse, eu já conheço ele. Obrigadão, hein? Valeu, Charles, um abração. Tá aí participando com a gente.
O Charles a gente tem muitos ouvintes especiais e que todos os dias estão nos acompanhando, mas o Charles é um cara que interage, que participa sempre com a gente. Então e a gente participa fica feliz, tanto, né? e a mãe dele também. A mãe dele ganhou a camisa da LAF. Opa! No sorteio do último sábado, ele veio buscar hoje. Do final de semana. Da LAF do final de semana. Que legal, que legal. Na nossa ação lá do jogo da LAF, que sorteamos 2 kits que a muleira, uma camisa da LAF e uma camisa da CBF. Muito bem, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, da vitória da LAF, que foi muito importante. A CBF era líder da competição, né? E o time conseguiu vencer. Verdade, um time descaracterizado, mas que sempre dá trabalho para todo mundo. Tanto é que em alguns momentos esse time foi utilizado e a CBF estava na liderança da competição. Então foi um resultado. Aqueles 3 pontinhos que tu coloca na calculadora, que aliás tu não coloca na calculadora no início do campeonato, né? Exato. E aí A LAF fez o tema de casa, mas com dificuldade, viu, Felipinho? Mas a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. Poderia ter sido um pouco mais tranquilo. Poderia. Só dificultou um pouco, né? Só dificultou um pouco, mas deu tudo certo. Bom, na sequência, hoje é a Gabi. Gabi que chega hoje com o Independente Notícias. Até porque o Lulu é o parceiro dela de programa, né? O Ling até porque o Ling, ontem, depois da noite ao meu lado, pediu férias. Isso aí é do jogo, né? Faz parte. Alguns vão dizer que é merecido, né? Outros vão questionar isso. O Mike tá rindo, mas ele passou a noite ao meu lado, né? A gente não foi pro Beira-Rio? Claro, tava do meu lado? Com certeza, como que não, né? Paradinha, já voltamos. Na Rádio Independente, Independente Esportes. A Eletrosul Ferramentas de Lajeado é Bosch Service, sendo loja autorizada a realizar serviços de garantia do Grupo Bosch, com a manutenção e venda de ferramentas manuais e elétricas em geral. A Eletrosul conta com uma ampla linha em EPIs, levando qualidade e proteção ao seu dia a dia de trabalho. Ligue 3714-3576, na Rua Dom Pedro II, número 117, bairro Americano, em Lajeado. Eletrosul, há 38 anos, especialista em ferramentas. Com foco na moda masculina, a Mepase também produz a linha feminina, infanto-juvenil, plus size e a linha de uniformes personalizados para a sua empresa da marca Rony, com a qualidade Mepase. Acesse o site mepase.com.br. Quem gosta de qualidade, veste Mepase. Mepase, a liberdade de vestir elegância. Enxergar o novo sem perder as raízes do passado. Criar oportunidades para que se tracem novos caminhos. Fazer com amor que será entregue às novas gerações. DNW Empreendimentos Imobiliários. Há 14 anos construindo e realizando sonhos. Internet caindo toda hora. O vídeo não carrega. Você não consegue assistir o jogo de futebol? Chega de ter problema. Vem pra Brasrede. A internet que funciona. Brasrede. Ligue 0800 644 3850. Na Rádio Independente, Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Patrocínio Desco Super Atacado. Sempre tem desconto aqui. O frio tomou conta do amanhecer de Santa Catarina nesta segunda-feira. Em Bom Jardim da Serra, na região serrana, os termômetros marcaram menos 4,1 graus perto da 1 da manhã. Em São Joaquim, a menor temperatura foi de menos 2,6 às 6 da manhã. Já em Urupema, também na Serra, por volta das 5, a mínima chegou a menos 1,45 graus. Houve registro de temperaturas negativas também no oeste. Em Maravilha, às 6 da manhã, os termômetros marcaram menos 2,86 graus. Uma jovem de 26 anos, socorrida após o desabamento de um deck num bar localizado na Ilha das Flores, em Porto Alegre, teve a morte confirmada na manhã de hoje. Segundo o Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre, a mulher não resistiu às complicações do período, que ficou submersa nas águas do rio Jacuí. A vítima foi a única encaminhada ao HPS após o resgate e apresentava o quadro de saúde mais grave, tendo sido submetida a um processo de reanimação cardiorrespiratória assim que foi retirada da água. Outras 7 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Cristo Redentor.
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a inflação oficial do país deste ano subiu de 6,11% para 6,31%. A estimativa está no Boletim Focus de hoje, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,75%. Para 2023 e 2024, as previsões são de 3,25% e 3,06%. A projeção para 2021 está acima da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo BCE. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75% para este ano. Agora 2 horas e 3 minutos, 14 graus e 6 décimos, marca a temperatura. No site do IMEC Supermercados, você compra de onde quiser e retira na loja da matriz no horário que ficar melhor na sua agenda. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. E o projeto de lei da vereadora Tiane Caligari, do PV, que institui o programa Escola Amiga dos Animais, está na pauta de votação da Câmara de Vereadores de Estrela desta segunda-feira. De acordo com a mensagem justificativa, a proposta objetiva difundir no âmbito escolar a importância de cuidar e respeitar os animais, com vistas a diminuir os casos de violência e abandono dos mesmos. A sessão começa às 6h30 da tarde na sede do Poder Legislativo Estrelense, situada no centro da cidade. Independente Notícias. Próxima edição às 3 horas. Um recado importante do IMEC Supermercado para quem gosta de comodidade e praticidade. Experimente fazer suas compras de supermercado online. Isso mesmo. No Compre Online IMEC Supermercados você compra de onde quiser e recebe com toda a segurança na sua casa ou retira na loja no horário que ficar melhor na sua agenda. Os produtos são cuidadosamente separados e embalados. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. A vacinação é o melhor caminho para o controle da pandemia. Se chegou a sua vez, vacine-se e não esqueça de fazer a segunda dose para completar a imunização e ficar totalmente protegido contra a Covid-19. Para saber quem pode se vacinar e os locais de vacinação, acesse o site e as redes sociais da Prefeitura de Lajeado. Prefeitura de Lajeado, 130 anos. Orgulho de nossa gente. Que tal ter a chance de ganhar um carro 0 km? Se você é cliente Unimed VTRP, você pode. É só acessar unimedvtrp.com.br/conexão premiada, fazer o cadastro e pronto. Já está concorrendo a prêmios incríveis. Tem patinete, bikes, smart bands e até um Onix Joy. Conexão premiada Unimed VTRP. Nossa conexão mais forte é cuidar de você. Água mata a sede, faz a gente revigorar, limpa, hidrata, nos abraça. Quando for beber esse líquido que você toma e nem percebe, para pra pensar, para pra sentir cada gole, para pra valorizar. Água da Pedra. Sinta a água. Betiolo Fiat apresenta nova Fiat Toro 2022. Agora com novo motor Turbo Flex. Ou, se preferir, o consagrado motor Turbo Diesel. Central multimídia de 10 polegadas e ainda mais carregada de atitude. E a cada 5 picapes vendidas no Brasil, uma é Fiat Toro. Nova Fiat Toro é na Betiolo. Acesse betiolofiat.com.br. Todo mundo está comprando na Betiolo. E você? No trânsito dê sentido à vida. Comer uma maçã, um churrasco, mastigar a sua comida favorita é um desafio para você? Mastigue melhor com o Centro Odontológico Andréia Nonemacher. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária com a doutora Andréia, que entende de cuidar de você e entende de implantes e próteses dentárias. Anos de experiência e muitos clientes felizes com sua saúde bucal reabilitada. Centro Odontológico Andréia Nonemacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Imobiliária Nível vende apartamento de um dormitório localizado no bairro Florestal de Lajeado. Ambientes amplos e bem distribuídos, com box de estacionamento. Aceita financiamento Casa Verde Amarela. Consulte valores. Imobiliária Nível. Ligue 3782-1243. Acesse nivelimobiliaria.com.br ou confira no Face.
Precisou de farmácia, tá aqui. Precisou de remédio, tá aqui. Chame a farmácia Preço Popular. Ligou, pediu, tá aqui. Em Lajeado, ligue 3710-2989 e a gente entrega pra você. Teleentrega Farmácia PP 3710-2989. Chame a farmácia Preço Popular. Ligou 3710-2989. Pediu, tá aqui. Saia dessa fria com a Lagevale. Torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Passe na Lagevale e tenha um inverno mais quente e confortável. Contamos com a parceria de profissionais terceirizados para te indicar e você ter também na instalação a qualidade Lagevale. Siga @Lagevale Materiais. Nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado, é Lagevale Materiais de Construção. E ligue 3710-2007. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Produtor rural, conte com o Sicredi. Aqui, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções ideais em conta corrente, crédito rural, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Abra sua conta. Construir um mundo mais sustentável é uma das melhores soluções em sua construção. A Tubete Materiais de Construção dispõe de reservatórios de água, fossas, filtros cloradores e separadores de água e óleo. Tubete Materiais de Construção. Cuidar e preservar a natureza também é nosso dever. No São Cristóvão, fone 3714-2247, em Lajeado. Própolis em cápsulas. Apresenta a ação antibiótica natural. Equilibra o sistema imunológico. Apresenta a função antioxidante e anti-inflamatória. Você encontra na Vital Derme Farmácia, Rua Bento Gonçalves 801, Edifício Albert Sabin, fone 3714-6493, WhatsApp 98179-1178. Feirão de Inverno Casa Americana. Escolha 3 artigos de inverno, pague somente 2 e ainda parcele tudo para começar a pagar só em setembro. É isso mesmo, você escolhe 3 itens, paga 2 e o primeiro pagamento fica só para setembro. Botas, casacos, jaquetas, moletons, enfim, todos os artigos de inverno para toda a família. Você escolhe 3 itens, paga somente 2 e ainda começa a pagar em setembro. Casa Americana, em Estrela e Lajeado. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Duas horas 10 minutos, estamos de volta com Independente Esportes nesta segunda-feira para Eletrosul, manutenção e venda de ferramentas manuais e elétricas. Ligue 3714-3576, bairro Americano em Lajeado. Eletrosul, há 38 anos, especialista em ferramentas. A Lagevale Materiais de Construção tem torneiras e chuveiros elétricos. A pronta entrega, a Lagevale nos fundos da Vale Cross, no bairro Americano em Lajeado. Telefone 3710-2007. Mercado Dois Guris, hortifruti, açougue, padaria, mercado completo é Dois Guris. Em frente ao Sicredi, na principal de Conventos em Lajeado. Mercado Dois Guris, sob nova direção. E o Centro Odontológico André Nonemacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal que você procura. Centro Odontológico André Nonemacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era. Ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716-1650. Daqui a pouco a gente vai falar de dupla Grenal, mas quero trazer vocês aí para a conversa sobre a vitória importante da LAF no final de semana, que venceu a CBF de Carlos Barbosa pelo placar de 3-2 e vai encaminhando a sua classificação ainda nesse primeiro turno, né? Exato, Felipe. Com a vitória, a LAF chegou a 11 pontos, o que deixa muito próxima de confirmar a classificação entre os 8. Mas o objetivo da LAF é conseguir a classificação entre os 4 primeiros para conseguir trazer o segundo jogo da próxima fase para Lajeado, né? Para jogar no ginásio da Univates. Mas durante o jogo aconteceu uma coisa que era muito temida: a questão da falta de atenção por ser um time sub-20 da CBF. Mas olha, Felipinho, os guris da base da CBF, muitos ali tem futuro, né, Moi? O goleiro, principalmente o goleiro Rian, muito bom jogador.
Mas a Alaf dominou muito o jogo no início, com uma boa apresentação do Gui Fonseca. O Dionísio foi muito importante, principalmente quando buscou a virada. E o Canhoto, né, fazendo a estreia e mostrando que pode deixar para ele que ele é canhoto mesmo, viu, Felipe? É isso aí. Eu acho que a gente pode já falar um pouquinho do avanço, tá? E fazer uma comparação da Alaf que começa a temporada para a Alaf de agora. A Alaf que começa a temporada, claro que ela não tem vários jogadores que atuaram no sábado naquela partida, mas ela perde por 4-1 para o time sub-20 da CBF. Exato. E perde por 4-1, não vou nem falar a expressão ao natural, mas ela perde por 4-1 sem ter muita chance, por exemplo, até de empatar a partida. E nesse amistoso na pré-temporada, o time sub-20, o goleiro não foi o Rian, foi o Coutinho. E ainda tinha as presenças de um pivô que estava com o time principal nesse último jogo, e Léo Borges, que marcou 2 vezes nesse amistoso, também estava com o time principal. Aliás, esse garoto aí tem muito futuro. Rápido, é ala, é habilidoso, é rápido, só que ele tem problema de temperamento, mas é muito habilidoso. E o resultado de sábado, ele só não foi maior porque, de fato, a Alaf perdeu. O Hunter tem 2 chances incríveis. Foram 3 que ele perdeu na cara do Rian. O Canhoto, e daí fica muito claro pela questão de não ter um ritmo de jogo, ele tem uma situação ótima para fazer, mas ele é tão tranquilo para jogar que ele vai tirando, e naquele último segundo, assim, dentro da pequena área, ele tenta tocar a bola simples por cima. Mas o que foi mais importante? É a capacidade de entrega, e não é de superação, mas é até de confirmar que tinha um time melhor do que o adversário no sábado na reta final. A Alaf faz o gol de 3-2, a Alaf sai ganhando, depois perde chances, a CBF cresce, vira, a Alaf empata e vira, e depois na reta final soube encarar o adversário sem correr muito risco. A CBF não teve muito risco, assim, a CBF pressionou, não, ela ficou rondando. O goleiro da Alaf praticamente não participa da partida. E tinha um risco muito grande para a Alaf, porque a Alaf já tinha estourado a 5ª falta, né? Ou seja, não podia cometer falta. Mas a Alaf estava tão tranquila na partida, não é tranquila, mas tão concentrada na partida, na reta final, que também não precisou nem fazer a falta. Fechou o espaço, não deu muita chance para o time da CBF. Então esse poder de reação, ele foi importante. O que não poderia ter acontecido é de o time relaxar numa parte do segundo tempo, e daí eu acho que começa pelo goleiro. Que tentou simplificar demais, era a bola para pegar em 2 tempos, ele tenta encaixar, toma um frango, né? Porque é um chute de longe, falhou feio, o goleiro já é louco. E depois é uma jogada mais acidental, ele tenta, eu acho que até se redimir do erro, e daí se atrapalha e toma a virada. Mas depois não. Depois a Alaf foi soberana na partida, eu acho que é o sinal, a luz amarela ligou, o time cresceu e fez a 3ª vitória no campeonato estadual. Para quem entrou para se classificar, o time já pensa mais em cima. E eu lembro lá naquelas primeiras falas, lá na abertura da pré-temporada da Alaf. A Alaf disse, nós vamos entrar no campeonato para classificar e classificar bem. E isso está se confirmando. A Alaf que não fechou o ciclo de contratações. A Alaf pode agregar mais jogadores para a temporada. É difícil, vai ter que ser negócio de ocasião, o jogador vai ter que querer jogar na Alaf. É importante a gente falar sobre isso. Assim como foi o negócio do Canhoto, né? Exatamente. O Canhoto quis jogar na Alaf. Ele está em Lajeado, está numa condição diferente, não vai sair da cidade, recebeu proposta de outras equipes, mas a vitória do sábado foi uma vitória realmente muito boa contra o time da CBF para dar moral. E agradecer, né, Filipinho, a audiência, que foi incrível mais uma vez no sábado, pelas redes sociais e pelo rádio, pelo YouTube Esporte Grupo Independente, pelo RD Independente. Foram quase 400 compartilhamentos. A gente fez uma promoção diferente no sábado, que não é deixar o comentário, né? Que é pedir para o público compartilhar. E a gente sabe que muita gente não faz nem muita questão de compartilhar. Foram quase 400 compartilhamentos. 331 só pelo Facebook. E daí cerca de 50 compartilhamentos no YouTube. Foi muito legal a interação. Já estamos entregando aí os presentes para os ganhadores, né? A galera que compartilhou e interagiu com a gente, mas foi uma audiência, mais uma vez, incrível no último sábado desse jogo da Alaf contra a CBF de Carlos Barbosa, aqui em Lajeado. E o complexo da Univates, né? Nossa! Dispensa comentário. Ô, pessoal, nada contra ninguém e nenhum local. Agora, a qualidade do complexo da Univates é abismal, cara.
É um modelo muito europeu. A condição, a estrutura da Univates, ela é invejável. Ela é muito diferenciada. A qualidade da quadra, a quadra tá nova, né? Eles reformaram, né? Cara, é incrível. E é o comentário de quem vem de fora para jogar, né? Eu conversei com o pessoal da CBF no sábado, a maioria diz, eu acho que é a melhor quadra do Brasil. Eu tô falando de palavras de jogadores que jogam por toda a liga, a qualidade do piso. Porque ginásio tem muito ginásio bonito, tem muita arena maravilhosa. O ginásio da CBF é bonito. Não, é lindo, maravilhoso. Eu acho muito charmoso o ginásio do time do Atlântico, lá em Erechim. O Caldeirão do Galo, né? Lindo demais. Mas o piso, a quadra da Univates tá sensacional. E agora a Lave, o próximo confronto é no próximo sábado contra o Cometa Futsal em Rodeio Bonito. E depois 2 clássicos. Ida e volta contra a Soeva. O primeiro em Lajeado, o segundo em Venâncio Aires. Espelhado? Espelhado a tabela. Exatamente. Aí depois recebe o Cometa, sai para pegar a CBF, sai para pegar o Guarani de Espumoso. Já dá para adiantar aqui, o jogo em Lajeado vai ser muito provavelmente numa quinta-feira às 9 horas da noite. Contra a Soeva. Contra a Soeva. A Soeva tem jogos do Campeonato Brasileiro, da Liga Nacional, e ela não tem como administrar nem jogo na sexta e nem no sábado. A CBF que jogou ontem, Liga Nacional, em Joinville. Foi 4x4, né? 4x4. Tava ganhando 3x2, o Joinville foi para 4x3 e aí no final no goleiro Linha fizeram o gol de empate. Baita jogo, né? Teremos aí um jogo. Mas vamos combinar, Jaci. Se botar esse goleiro que jogou contra a LAF aí, não precisa do goleiro Linha, não. É muito bom, Rian. Muito bom com os pés, o Rian. E teve a despedida do Thiago, né? Mas se no futebol de campo a exigência é que o goleiro seja bom com os pés, você imagina no futsal, né? Principalmente daí, né? E a gente até a gente destacou na jornada, né? Mas o Thiago se despediu, já viajou para a Polônia, a gente vai fazer essa cirurgia no menisco e vai jogar pelo clube polonês lá, que no jogo contra o Guarani de Frederico acompanhou o jogo e quis contratar o Thiago. Muito bem, legal. O Thiago conversou com vocês, né, antes do confronto, né? Exato. E acabou se despedindo, então, da equipe da ALAF. Bom, pessoal, vamos falar de dupla Grenal, porque tivemos vitórias nesse final de semana. Não dá pra dizer que o VAR ajudou, né? O VAR apenas fez aquilo que tinha que fazer. Fez o seu trabalho. E passou, né, por esse auxílio do VAR, a vitória do Grêmio. Um pênalti que, no primeiro momento, o árbitro tinha marcado fora da área, e aí depois, pelo VAR, se constatou que o toque foi dentro. E o Internacional, que estava a perder, ia largar em desvantagem. Juventude tinha feito 1-0, a bola já estava no centro, e aí depois se observou que houve um toque na mão do jogador do Juventude antes da bola entrar. Então o VAR fez aquilo que tinha que fazer, né? Acabou corrigindo os lances e a dupla Grenal saiu vitoriosa. Começando pelo sábado, qual a avaliação que se faz sobre a vitória do Grêmio, que não teve grande futebol, né, Jaci? Mas tinha que ter a vitória, e essa aconteceu. Aliás, não teve grande futebol nem por parte do adversário. O jogo não foi bom. Os goleiros não trabalharam. Os goleiros foram assistentes do jogo. As melhores chances foram uma na trave e outra no travessão, né? Exato. E os goleiros, eles não trabalharam nessa. E o próprio gol não foi de uma jogada muito trabalhada, né? Foi uma bobagem. Aí é o mérito do Alisson que se antecipou para pegar a bola. E aí ele foi derrubado, a falta, e aí pela linha do VAR lá, foi dentro da área, e foi a única conclusão do Grêmio ao gol. O Grêmio chutou uma bola em gol, o pênalti. Porque a bola no travessão e na trave não é contada como bola em gol. Não é isso. E o Fluminense teve 2 finalizações. E deu para ver no sábado que o Chapecó tem uma leitura de bola aérea para dentro da área muito boa. Sai muito bem no gol, hein? Exato. Então, um jogo amarrado, um jogo... até que os jogadores tentaram buscar o adversário, mas não deu aquela química, não se criou nada. O Grêmio com dificuldades, com todo o respeito, fez a parte dele, mas se não se condicionar melhor, o Diego Souza não vai conseguir ajudar o Grêmio. Não existe essa possibilidade. Porque aí ele fica no meio do zagueiro, mas ele domina a bola, ele toca para o lado, mas aí ele não consegue ter a força necessária para chegar nela. Ele tem muita dificuldade nesse sentido, então é complicado. E o Grêmio conquistou a vitória, que é o que, na verdade, interessa, era o que precisava. É a segunda já. Só que essa não foi no sufoco.
O Grenal no 0x0 foi no sufoco, a vitória contra o LDU foi no sufoco, porque o goleiro teve que trabalhar bastante. Nessa não. Nessa não houve aquela pressão da equipe do Fluminense. O Grêmio precisou de 2 técnicos, né? Os 2 tricolores da Casa Mata para vencer o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O Filipão e o Roger. Então essa é a situação. E o Roger chutou o balde d'água lá no final do jogo e foi direto pro vestiário, mas bravo, uma barbaridade. Mas foi um jogo enrolado, um jogo muito marcado, estilo Filipão, mas e aí o Fluminense era o estilo de quem? O Fluminense também não criou nada, não conseguiu criar. Então, dentro do que apareceu no jogo, o Grêmio acabou aproveitando com muita qualidade. O Pinares, que tinha acabado de entrar no jogo, pegou a bola, botou no canto e determinou a primeira vitória do Grêmio. Eu me senti extremamente contemplado no sábado, porque sábado foi a noite do volante e do zagueiro. Olha, a atuação do Jeromel e do Kahneman, e como é bom esse Manuel do Fluminense, que a gente já viu jogar no Cruzeiro, a gente já viu jogar no Atlético do Paraná, passou pelo Corinthians, eu acho, e daí não teve brilho. O Lucas Claro muito bem, o Bobsin jogou bem, o Fernando Henrique jogou bem, só que de fato os atacantes não tiveram supremacia nenhuma. Aliás, a melhor chance do Grêmio foi um lateral, chutou do meio da rua, e a outra foi uma bola de cabeça de um zagueiro. Foi de orelha até. Cabeceou meio caindo, né? Foi num escanteio. E ela encontrou defesa no poste. Mas por quê? O Diego Souza lutou, os atacantes do Fluminense lutaram, só que a noite do Jeromel do Kahneman foi uma noite extremamente feliz. O Lucas Claro e o Manuel jogaram muito bem. Só que o Grêmio precisa, e o Filipão sábado, ele não surpreendeu, tá? Ele não surpreendeu. O Filipão, ele tem disso. A primeira cirurgia que ele fez, perfeita, foi tirar o Rafinha e colocar o lateral direito, o Wanderson. O Wanderson a cada jogo tá melhor. A cada jogo ele confirma mais. E a próxima agora, eu acho que ele pode ir fazendo uma por jogo. A próxima ele elege agora quem é que ele quer tirar primeiro. Eu acho que tem que ser primeiro o Diego Souza. E depois ele tem que tirar o Alisson. Ele vai esperar o Thurin se recuperar. Essa é ele já mas já pode colocar o Ricardinho. Não, ele já avisou que o Thurin vai ser... Sim, ele falou de novo sábado, né? O bola da vez. E já se o Alisson tem uma entrega... Não vai sair do time. Não. Agora para amanhã não. E amanhã o Grêmio não precisa ganhar. Não é nem para amanhã nem para depois. O Filipão até exagerou na coletiva de que todo time, qualquer time do mundo queria ter o Alisson na equipe. Todo técnico queria ter Então ele determinou de que taticamente ele faz o que o técnico precisa, não vai sair. E ele citou até o Renato, né? E citou, inclusive... Mas quando voltar o Douglas e o Ferreirinho, eu acho que ele não fica. E vou dizer mais, e ele inclusive colocou de que o Luiz Fernando... Ele está esperando o Luiz Fernando também, porque é um jogador que está dentro daquilo que ele imagina útil para o time do Grêmio. Agora, falou que o Luiz Fernando ia muito bem no Botafogo. O que acontece que todos os treinadores colocam esse Luiz Fernando para jogar, cara? Os caras não jogam nada. E ele joga com todo mundo. Jogou com o Renato, jogou com o Thiago, e agora o Filipão falou dele sábado. Eu, sinceramente, mas tudo bem. Tomara que dê certo. Mas eu acho que ele pode agora, aos poucos, ir modificando. Não pode ficar nessa pobreza ofensiva, né? Olha, é uma pobreza ofensiva. Eu gosto do modelo defensivo. Eu tenho uma coisa comigo, outro tem um modelo ofensivo ou defensivo. Mas um modelo defensivo com pouco ataque, que nem foi sábado, também não dá. Que na verdade o Grêmio... Qual era o que o Grêmio tem em termos de ataque? Ele tem o Léo Pereira, que... lutou sozinho, já sei. Exato. E aí o Diego Souza tá morto. Não tenha jogado do lado. E o Alisson, que o Filipão eu entendi que no intervalo ele tinha que ter feito 2 modificações na minha avaliação, que estava comentando o jogo. Era colocar o Léo Chu, abrir ele para um lado e o Léo Pereira para o outro, e colocar o Ricardinho para fazer movimentação, para poder ter pelo menos tirar o sono da zagueirada. Não, ele voltou igual e trocou 41 minutos. Quer dizer, o Pinares entrou e deu o pênalti. Ele não tocou na bola uma vez ou duas. Dizer, é muito tarde para botar jogador, para poder resolver. Se tu tá ganhando o jogo, aí tu faz troca, tira esse, aí tá tudo certo. Como ele fez no final, ele botou o zagueiro, porque eu pensei que ele ia pegar toda a zagueirada do banco e ia botar no jogo, né? que era o estilão dele. Aí tava ganhando o jogo, era 42, tudo certo. Mas, pô, o jogo não anda, tá amarrado, a bola não desenvolve, não tem velocidade. E tu fica dormento em termos de mexer no time. É complicado isso, tio. O bom do sábado, Felipe, é que o Grêmio agora já não fica mais estigmatizado, né? Com aquela pior campanha em 10 jogos. Se o Grêmio tivesse empatado, ele ficaria empatado com o Curitiba. E se ele tivesse perdido, ele ficaria com a mesma campanha do Figueirense de 2014, que depois até escapou do rebaixamento, que foi a pior arrancada. O Grêmio agora passa
E tem um Goiás, tem uma temporada que o Goiás faz uma temporada ruim e tem uma outra temporada que o Curitiba também começou tão mal. Mas o Grêmio já tem um ponto a mais na comparação com essas campanhas. É a pior arrancada do Grêmio em todos os tempos. O Grêmio nunca teve 6 pontos em 10 jogos, mas já está melhor. Já tá melhor. Se a gente olhar para a tabela, agora em 2 rodadas tu consegue sair. Ficou bem claro, né? O Filipão, nesse primeiro momento, ele vai jogar pelo resultado. Não, e ele vai recuperar o time. E ele não tá errado. A impressão que se tem é essa. É jogo a jogo. Tem outra história. Jeromel e Kahneman já reapareceram. Não, já o time está estabilizado. Mas é aquilo que o Moisés falou. Quer dizer, quando tu tem uma proteção, tu não expõe os caras de uma forma desnecessária. O que aconteceu com os 2 zagueiros do Grêmio? O Jeromel deixou de ser peladeiro, de disparar lá de trás, querer fazer as coisas tudo sozinho. Ó, tu é zagueiro, cara. Se tiver espaço para atacar e mandar a bola para alguém mais próximo, tudo bem. Se não, zagueiro. O Kahneman estava incomodado com alguma coisa. Não está mais. Ele não está mais incomodado, pode ver. Ele está indo na bola, ele está conversando com os companheiros. Ele era um zagueiro mudinho. Sabe o que é isso, Chacê? Comando. Mas isso é comando. É óbvio que sim. Isso é chefia de vestiário. E aí é um cara que deve ter entendido. Ó, o homem está pegando parelho com todo mundo, me serve. É isso aí. E a gente está trabalhando esse time do Filipão sem um dos principais jogadores que eu acho que vai ter esse time, Thiago Santos. Não, o Grêmio está sem o Thiago, está sem o Matheus, está sem o Douglas Costa, sem o Thurim. Sem o Ferreira. Não, é que o Thiago Santos eu tô colocando como titular do Filipão. Vamos devagar ainda aí com o Thurim. Vamos esperar um pouquinho. Mas para grupo já não. O Filipão conta muito com ele. Não. O Filipão conta. Eu quero ver ele ajudar o grupo. É isso que eu quero saber. Porque ele não conseguiu desenvolver absolutamente nada a favor do Grêmio até agora. O Filipão gosta muito de jogador que tem capacidade física. Tudo bem. Então eu vou ser o São Tomé com o Thurim. Porque o Filipão conseguiu jogar o Herrera. O Herrera era um cara que, se a bola estava encostada no poste, ele não puxava ela para trás para bater pro gol. Ele dividia com o poste. Entende? E o Filipão conseguiu fazer ele se movimentar e fazer gol. Então, eu acho que pode acontecer, porque pelo menos o Thurim vai se movimentar. O Diego Souza não tem mais condição. Ele tá mal. Ele não consegue mais. Ele não tá bem. E ele está incomodado com isso. E isso atrapalha cada vez mais o jogador. Ele deu uma arrancada, acho que é no segundo tempo. E foi boa a arrancada dele. Mas daí quando ele ficou lá dentro da área, terminou o oxigênio e deu para lá. E o Grêmio teve, inclusive essa do Diego Souza, e é isso que o Moisés até citou antes, que o Grêmio em alguns momentos disparava, o jogador sozinho e os outros ficavam torcendo, né? É isso aí. Não tinha aproximação, às vezes o jogador... Falta velocidade. O Alisson, uma hora, ele recebeu uma bola aberta pelo lado esquerdo, ele ficou com 3, chegou 4 jogadores do Fluminense. Deixaram ele engatado. E não veio ninguém participou. E o Grêmio... A qualidade dos meninos é muito boa, tanto o Bobson como o Fernando Henrique, mas eles trabalham no mesmo território do campo, eles não têm uma chegada boa na frente. Mas, Felipe, tu pega a lentidão do Bobson, o Fernando Henrique é um jogador um pouco mais veloz. Mas, e o Jean-Pierre, como é que vai ser rápido? Não tem como ser rápido. É muito lento. É muito lento. Ele vai ter que mudar isso. E o Internacional tem que comemorar a vitória. Porque, olha, ele teve 20 minutos, 25 minutos de bom futebol e deu. O Juventude acertou a passada, conseguiu dar sufoco, e mesmo com 10 o Inter passou trabalho. E o Juventude perde um pouco do domínio do jogo que conseguiu e de equilibrar a partida quando perde o Elton. E o que mudou... E aí ele bota o Sorriso, só que o Sorriso não é volante. Ele exagerou porque ele traz o Castilho para trás para marcar e bota o Sorriso aberto. Daí ele deixa o time muito aberto, né? E o Castilho não é marcador. E o que na verdade ficou de positivo do jogo do Inter foi as trocas. Ele foi bem nas modificações. Eu acho que o Palácio não pode ficar mais fora do time do Internacional. Está entrando bem, né? Está entrando bem. Ele já está pedindo passagem. O Caio Vidal está incomodado com alguma coisa. Ele fica começando a esquecer aquilo que ele precisava fazer. E o Patrick é outro jogador. Bom, você pode ver aí pela... Muito mal de novo. Eles disseram que ele foi substituído porque a pizzaria onde ele vai estava fechando. Ele precisava chegar lá antes. É o que está correndo por aí. Então, está na hora de começar a botar quem consegue desenvolver. Entrou muito bem o Palácio. Eu acho que o Bosquilha pode ser um jogador também utilizado nesse esquema. O Maurício, um pouco mais ali pelo lado, melhorou o time do Internacional. A bola pelo menos andou um pouco mais, conseguiu ter um pouquinho mais de dinâmica. Então, tem algumas coisas que não precisa ficar perguntando por que não aconteceu. Porque tem jogador para poder fazer, se não faz bem feito, pelo menos faz melhor do que os que estão fazendo. Essa é a situação. Eu acho que ele está... Não sei o que está faltando, eu acho que é tranquilidade. Mas a hora que a bola do Tyson entrar, eu estou falando em relação a gol,
solta ele. Eu gostei do Tyson ontem, eu achei que ele fez um bom jogo. O Inter fica mais veloz com o Tyson. É que o Tyson, ele faz a bola correr e ele tem muita velocidade. Ele é rápido. Ele é rápido. Ontem o Galhardo fez o gol e fez 2 assistências. Uma pro Tyson, incrível. 2 assistências, pifou 2 vezes. E foi as 2 vezes foi o Tyson. É interessante, né, o Tyson, porque ele faz a estreia, até faz um bom jogo, e depois ele não consegue, assim, ter uma sequência de bons jogos. Aí ele se lesiona, aí parece, bom, vai demorar mais agora pro Tyson voltar, e de repente ele volta melhor do que ele estava. Eu achei que no Grenal ele fez um jogo interessante, mas ontem eu achei que foi o melhor. Não, o jogo contra o Olímpia ele foi bem também, jogou muito bem, mas ontem eu achei que ele fez um jogo... O Tyson ontem tem algumas jogadas que ele chama a responsabilidade, e tem vitória pessoal. Ele não é... O Tyson não é 10, tá? Sim. Tem muita gente achando que ele é 10, ele não é 10. Não. Ele é o cara que abre a defesa, que acelera o jogo. Mas ele é um quebrador de linhas, é um Exatamente. rompedor de linhas. Eu ainda acho que ele poderia ser poderia ser o jogador no lugar do Patrick. Jogando pelo lado. Exatamente. E tem uma outra notícia. Poderia ser esse jogador pelo lado, para ter mais alguém no meio e aí usar a velocidade dele. Pro jogo contra o Olímpia quinta, a volta do Maurício também é importante, né? Quem sabe o Patrick sobre desse time. Eu tô bem em dúvida para saber se o Patrick vai começar a partida ou não. Eu tô achando que não. Eu tô achando que não. Porque o Maurício não era a expectativa ele entrar em campo. A banda tá tocando bonito contra ele. Não, e ele tá tocando contra ele mesmo. Eu acho. O momento dele não é bom. Eu acho que o Galhardo ganhou a posição pelo gol e pelo jogo. Do Yuri Alberto? Eu acho que sim. Pro jogo da quarta-feira eu acho que o Yuri não joga. Essa questão do Caio Vidal tem que ser bem pensada, mas eu acho que ele não sabe porque é um jogador de lado. Mas eu acho que o Maurício tem uma boa chance de jogar na vaga do Patrick. Eu sei que é o jogo que não pode ficar muito faceiro, né? Não, o Tyson vai ficar no meio. Dourado, Edenilson, Tyson e Maurício. E daí Galhardo e Caio Vidal. Eu acho que o Inter tá mais ou menos desenhado pro jogo da semana. Só que tem que cuidar para não ficar muito faceiro. E o Inter deve pensar no substituto. Quando o Dourado não pode jogar, tem que botar um jogador no lugar dele. Ele pode ser lindoso, mas não tá ajudando. Não, tem que ser o Johnny. Eu não consigo, é isso que eu não consigo entender. Quando tá o Dourado, é Dourado e Johnny. Quando não tá o Dourado, daí ele não bota o Johnny para jogar. Não, tem que ser o Johnny. E aí, Gabi? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Só que dizer pro Jaci que não é só ele que não consegue entender, ninguém consegue entender. Nem a Gabi, que gosta do Lindoso, escalaria o Lindoso. Não, é que não, ele Ela não adora o Lindoso. Ele tem qualidade, mas ele é muito limitado naquilo que precisa. Tem adversários que tu pode usar esse ou aquele jogador. Mas quando tu precisa buscar o jogo e o jogo se oferece para tu abrir um pouco mais, não sai, não anda. Eu sei lá, pelo menos é a minha visão. Outro fica lá com uma tranqueira lá atrás, outro bota quem acelera para poder surpreender o adversário. Por isso eu acho que o Palácio entrou bem no jogo, de novo, para mim. E o Redação, que teremos para hoje? No Redação no Ar, hoje nós vamos falar sobre o município de Teutônia, que está com o projeto Gabinete nas Ruas. Então vamos conversar com o prefeito de Teutônia, o Celso Aloysio Fornec, e também a vice-prefeita Aline Herigicou. Também teremos reportagens com a Caroline Silva, o quadro Celebridades, o Giro pelo Mundo e outros destaques daqui um pouquinho no Redação no Ar, que a partir de hoje, por 2 semanas, é comigo e com o Luiz Fernando Wagner. Eu quero saber quem é o chefe nas próximas 2 semanas interino. É tu, Gabi? Do Redação pode ser, não, né? Não, tô falando do chefe do jornalismo. Não, daí é a Rita. É a Rita. Ah! Se tu perguntar pro Lulu, ele vai dizer que é ele. Mas... Não, ó o Lulu. Lulu. É, ô Rita. Não, eu tô longe disso aí. Como é que o Lulu se intitula? O melhor do Vale? É o melhor, Número 1 do Vale. Ó o Lulu se intitula. Na sequência vem aí o Redação no Ar, você já ouviu, né? Hoje com a Gabi Haltrive e também com o Luiz Fernando Wagner. A todos uma ótima tarde, uma ótima semana. Na Rádio Independente, Independente Esportes.